E agora? Como a gente sobrevive a uma tragédia? Como a gente termina um dilema? Como a gente resolve um problema? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu queria convidar você a estar nessa conversa comigo. Hoje um pouco mais cedo, tentando usar uma iluminação mais natural, estou com reflexo aqui no óculos, ainda vamos ter que melhorar aqui o ambiente, mas eu queria conversar com você hoje. Talvez seja o primeiro de 3 vídeos, talvez, que eu vou fazer, que vai ser como a gente escapa de uma tragédia, né? E eu vou tentar continuar chamando você a conversar um pouco além do que olhar só para o dia de hoje. Antes disso, no entanto, eu queria te pedir uma coisa. Como eu já falei, esse vídeo, esse canal, né, ele não é monetizado, a gente não vai colocar ele para ser monetizado, nem para ter propaganda, nem para ter financiador, nada disso. A gente vai seguir, né, aumentando a divulgação do vídeo do único jeito que é possível fazer a divulgação desse vídeo, né, que é você apertando aí no gostei, né, ou no não gostei, se você achar que está ruim também, você compartilhando esse vídeo, por favor, se inscreve aqui embaixo, você pega e se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo no ar. Intencionalmente agora eu estou fazendo bastante vídeo, mas provavelmente para frente a gente vai colocar isso 2 vezes por semana, nas terças e nas quintas à noite. Por enquanto, enquanto tem conversa, eu vou colocando. Então, por favor, antes da gente dar sequência, nesse primeiro minutinho, eu quero te pedir, logo para começar, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha isso, chama outras pessoas para ouvir, porque isso vai criando um espaço para a gente conversar. E a finalidade desses vídeos é conversar com você, principalmente nesse tempo agora em que muitas pessoas, e vai aumentar o número de pessoas, estão ficando em casa, em quarentena. A gente vai discutir um pouco sobre isso depois, aí para frente, em outros vídeos, vai discutir outros temas. E eu queria conversar hoje sobre o tema de hoje. Como é que a gente sobrevive? Como é que a nossa espécie sobrevive a tragédias, a problemas e a dilemas? Qual é a chave disso tudo, né? Bom, no vídeo de ontem você viu eu falando sobre a percepção que a gente tem que ter com o que a gente está lidando. Se a gente está lidando com um problema, com um dilema, com uma tragédia. E eu disse para você que, na minha concepção, o que a gente vive hoje é uma tragédia. É uma tragédia política, com o tipo de governança que a gente está tendo no país, é uma tragédia climática, é uma tragédia de urbanização, é uma tragédia de viver nesse mundo com a forma econômica, é uma tragédia econômica que a gente vive, e uma tragédia não tem solução. Uma tragédia tem resposta. Bom, mas aí você fala, pá, eu estou dentro de casa, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Bom, vamos analisar um pouquinho as tragédias pelas quais a gente passou, né, em que outras oportunidades a gente passou por isso e como a gente, como espécie, conseguiu sobreviver. Eu poderia voltar 75 mil anos atrás para falar da explosão de Toba, né, que eu acho que é esse o nome, que foi lá em Sumatra, um vulcão que explodiu e que, ao que tudo consta, nós chegamos como espécie a ser menos de 10 mil indivíduos. Eu não entendo bem disso, eu não sou biólogo, eu não me especializei nesse tipo de colocação, mas você pode procurar isso. Vou colocar um link aqui embaixo na descrição do vídeo sobre o que é esse fenômeno. A gente passou um fenômeno climático terrível, porque essa explosão colocou o planeta num longo inverno, né? E o número de indivíduos da nossa espécie caiu tremendamente, caiu muito, né? Mas eu queria chamar você assim para a história do Ocidente. Eu não vou longe, tá bom? Se você colocar somente os últimos 2000 anos, nós passamos por tragédias tremendas, né? A gente teve a epidemia em Justiniano, que foi provavelmente uma epidemia de sarampo, né? Hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal sobre a peste de São Cipriano, que acontece no século III da nossa era, e ficou marcada por ser a peste de São Cipriano, porque ele foi a pessoa que reportou situações, que foi uma peste que explodiu em Roma, né, e que se espalhou pelo Império, né,
E muito provavelmente, ninguém sabe ao certo se foi sarampo ou se foi varíola. A minha aposta pessoal é que foi sarampo, pelo perfil, né, das descrições que você vai ter em Cipriano, e que foi uma peste que chegou, um dia, Cipriano relata, né, que um dia, em Roma, uma cidade de 1 milhão de habitantes, para quem não sabe, Roma foi a primeira cidade com 1 milhão de habitantes. Né, e um dia, 5.000 mortos. 5.000 mortos em uma cidade em um dia. Tá? E essa peste, se você quer saber essa epidemia, provavelmente de sarampo ou de varíola, né, mas como eu falei, a minha aposta é sarampo, mas é uma aposta porque, né, eu não estou atualizado no detalhamento, né, microbiológico disso aí, né, quanto foi esse caminho. Essa epidemia durou simplesmente 20 anos. O imperador Cláudio II, não o Cláudio I, que é do primeiro século, né, o Cláudio II, ele morreu nessa epidemia. E chegou a ter uma crise econômica terrível, porque eliminaram-se postos de trabalho, né, faltou gente para trabalhar na agricultura, faltou gente para tocar, e foi uma epidemia terrível. Depois de Cipriano, você tem a de Justiniano, a de Aí você vai ter a peste negra, né? A peste negra matou milhões de pessoas na Europa, né? Dura um período total aí de quase 100 anos, teve 3 anos muito graves e 100 anos a peste negra é muito famosa, né? Como uma marca, quase que uma marca registrada de quem fala de Idade Média. Aí você tem uma explosão no fim do século XV, uma outra epidemia de sarampo, né? E se você olhar, quando você chega no século XVI, você tem uma Europa que tinha passado, sim, por aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho. Né? Passou pela imunidade de rebanho. Aí você faz aí a proposta de alguns malucos que estão achando que a gente deve fazer imunidade de rebanho. Bom, imunidade de rebanho se atinge dessa forma. E você tem um grupo de europeus no qual esses vírus, né, de sarampo, de varíola e uma série de outras epidemias circulam e explodem aqui e ali, né? E elas se repetem depois, né? Quando nas navegações os portugueses, os espanhóis em especial, mas também todos os outros europeus que navegaram, né, como ingleses, franceses, holandeses, eles trazem para o Novo Mundo todos esses vírus e aqui se repete a mesma situação. E ao que consta, né, 80% da população indígena não morreu de guerra, não morreu assassinado, não morreu dizimado por espada. A principal causa-morte dos indígenas, né, dos tupiniquins, dos tupinambás em especial, né, eles foram extintos no século XVI, como povo, acabou, não teve nada. Foi vírus e bactéria, foi sarampo, foi gripe que matou. Né? Então, o europeu era um poço de vírus que circulava naquela população com imunidade de rebanho, né? E chega num lugar onde não tinha ninguém. Não tinha ninguém, não tinha nenhum desses vírus. E aí o que acontece? Isso dizima, até que os portugueses sacam, depois de alguns anos, eles percebem que cada vez que eles fazem contato com uma tribo, né, ocorre uma explosão de doença que mata. Né? E foi o caso das primeiras armas biológicas. Né? Não sabiam que tinha vírus, não sabiam, mas sabiam que quando eles davam as camisas de presente para os indígenas levavam para a sua tribo, um mês depois ele lá não tinha mais tribo, morreu todo mundo. Né? O caso clássico que você vai encontrar dos tupiniquins, dos tupinambás, você pode ver, né, na obra do Jean de Lery e na obra do Hans Staden, que é a primeira coisa escrita sobre o Brasil, foi o primeiro best-seller da Idade Moderna, né? O livro do Hans Staden, que você acha na internet, aí, né, procure, tem um filme fabuloso sobre a prisão de Hans Staden, né, ali em Bertioga, né? Então vale a pena dar uma lida sobre isso. Bom, mas os indígenas sobreviveram, os europeus sobreviveram. E o assunto de hoje é qual é o caminho, né, como a nossa espécie consegue sobreviver a essas tragédias. E hoje eu queria falar especificamente sobre uma característica da nossa espécie. Nós somos uma espécie comunitária. Eu ontem estava vendo um dos analistas dessa situação presente, e olha, aqui nós vamos continuar não analisando a situação presente, porque você tem excelentes fontes aí colocadas. Fazendo um parêntese aqui no que eu estou falando,
Mas eu queria indicar para você que você procure os vídeos do Eduardo Moreira, o Portal do José, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição depois. O Portal do José, que é muito bom. O Henri Bugalho fala algumas coisas interessantes. Né? Excelente, mas de longe, fantástico, o Meteoro Brasil, que analisa muito bem. Né? O Luiz Nassif, e, o Átila Yamarino, que é fantástico também, né? Um biólogo extremamente bem preparado para falar sobre isso. Então tem muita gente boa falando sobre a situação presente. Eu não preciso falar sobre isso, porque eu seria redundante, mais um para falar mal do governo, falar mal de epidemia, falar disso. Cara, eu estou querendo convidar você assim, como é que a gente atravessa lá para o outro lado? Como é que a gente passa para o outro mundo? E aí eu vou dar essa chave de hoje. Qual é essa chave? Nossa espécie é uma espécie comunitária. O que eu quero dizer com isso? Existem espécies que funcionam como indivíduos. Por exemplo, classicamente, os répteis. Os répteis não são animais que normalmente estão em bandos coordenados. Né? Eles não são aquilo que a gente chama de seres eusociais. Né? Na biologia existe essa classificação de seres eusociais, e que não são só mamíferos. Tá? Répteis, particularmente, são indivíduos. Tá? Mas você tem uma série de espécies, como por exemplo, os mais clássicos, né? Formigas, cupins e abelhas, em que o indivíduo não tem condição de sobrevivência. Pega uma abelha, leva para sua casa, vou ter ela de animal de estimação. Ela vai morrer em 24 horas, porque a abelha ela está tão intrinsecamente ligada à colmeia que a gente poderia dizer que o ser que existe num processo evolutivo muito interessante é a colmeia. Porque se a abelha ela é psilotérmica, ela não consegue controlar a própria temperatura, ela tem um cérebro pequenininho naquela cabecinha dela, bom, quando você vai para a colmeia se comporta como um mamífero, ela controla a temperatura, ela cuida dos filhotes, ela tem divisão de tarefa. Já parou para pensar nisso? Isso acontece no formigueiro, no cupinzeiro, na colmeia. Na colmeia, você tem esses indivíduos se comunicando numa rede neural super complexa. E se você nunca estudou apicultura, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar apicultura. Puxa, uma abelha entra na colmeia no escuro, se conecta com outras 6 abelhas, e ela diz, dançando, né, e essa linguagem hoje é conhecida, qual é o azimuth, em que direção está a flor, aonde que está a fonte de água, em que relação, em que angulação em relação ao sol, há quanto tempo isso está, e ela guia toda a colmeia e todas aquelas que são forrageiras na direção certa, assim, ó, achei uma flor lá, achei um lugar aqui que tem comida, e o pessoal vai lá. Né? Isso é uma comunicação extremamente complexa. Cuidar de filhote, aos 28 dias, quando uma abelha operária morre, ela vai embora. Ela vai embora e morre longe da colmeia, altruisticamente. São comportamentos de seres eusociais, como as zebras, os gnus, os lobos, os chimpanzés e nós, seres humanos. Nós evoluímos porque somos seres eusociais, ou seja, seres em que o grupo é forte e o indivíduo é fraco. Guarda isso que eu estou falando. O que é um ser eusocial? O que caracteriza um ser eusocial? Um lobo que seja. Parece um predador enorme. O lobo, ele é um ser muito frágil se ele estiver fora do grupo. Ele não tem condição. Um lobo solitário, um leão solitário, ele está perdido. Ele vai ter uma sobrevivência péssima. Quando ele está em grupo, ele é muito forte. E no caso, eles que são em topo de cadeia alimentar, mais ainda. Bom, os seres eusociais, eles não têm condição de fazer o que um rinoceronte faz, o que um tigre de Bengala faz. Que são seres que vivem sozinhos. Não precisa de ninguém. São seres que também não têm a mesma vantagem evolutiva para sobreviver a grandes momentos de estresse. As populações são menores, né, e eles têm uma série de desvantagens. Normalmente o indivíduo tem que ser muito forte. E olha para nós. Você pensa direitinho o que fez a gente ultrapassar a barreira e vencer tigre dentro de sabre, mamute, causar a extinção de um monte de espécie muito maior, mais bem preparado. Se você tiver dúvida quão forte você é como indivíduo, se atraca com um tigre dentro de sabre e me conta o que acontece. Agora, nós, como grupo, somos muito fortes. E qual é a característica do grupo de um ser eusocial que permite com que esse ser
sobreviva a tragédias, a problemas. A gente pega as nossas fragilidades e trabalha com duas características fundamentais: cooperação e altruísmo. Os seres eusociais são capazes de altruísmo e são capazes de cooperação. A gente não é inteligência superior, tem um cérebro, polegar opositor, bobagem. O que nos caracteriza, principalmente, é que nós somos seres cooperativos e altruístas, capazes de sacrifício pessoal pelo grupo. Essa característica da nossa espécie nos trouxe até aqui. A partir do século XVI, a gente começou a inventar o indivíduo. O indivíduo, na boa. Eu sei que você acha tão importante a sua individualidade, mas agora ela está demonstrada a sua extrema fragilidade diante de um vírus. Ou seja, qual seria a estratégia para que a gente escape disso? A mais importante a gente tem falado, você pode passar por crises, de tragédias, problemas ou dilemas, você pode passar solitário ou você pode passar solidário. Minha dica é passe solidário. Por quê? Porque você está adequado ao nosso processo evolutivo como espécie. A grande chave para você vencer uma tragédia é a vida comunitária. E a vida comunitária vem da própria palavra. Ontem eu ouvi um desses analistas muito bons aí que eu falei, que infelizmente não conhece etimologia. Etimologia é uma coisa que é uma ferramenta que eu usei muito no meu projeto de pesquisa, eu usei muito na minha vida inteira, adoro etimologia. E a palavra comunidade, ela vem de duas palavras latinas, co e munis. E em tempos de imunidade é muito interessante a gente falar de comunis. A palavra munis, de onde vem a nossa palavra imunidade, ela, no Império Romano, o cidadão que era imunis era aquele que não estava sujeito ao serviço militar obrigatório. Ele não estava sujeito ao serviço militar e logo ele era um imunis. Quem estava sujeito ao serviço militar obrigatório era um munis. Comunis é juntos, sujeitos a. O que é uma comunidade? É um grupo de pessoas sujeitos ao mesmo grupo de obrigações que elas aceitam deliberadamente fazer parte daquela comunidade. Mais básica é a família. Só que a família só não dá conta da nossa espécie. Então a gente precisa de clãs, de tribos, de bairros, de grupos maiores, dos quais nós somos codependentes. E nós estamos numa sociedade que codependência virou sinônimo de doença. Nós somos completamente codependentes. Nós não temos garra. Nosso dente é fraco. A gente enxerga mal no escuro. O nosso olfato é péssimo, tanto que a gente precisa de cachorro. Nós não temos rabo. Nós não temos cauda pêncil. Nós não temos pelo no corpo. O nosso filhote leva 12 anos para ficar. Imagina qual espécie que consegue sobreviver com um filhote com 12 anos para ficar pronto. Imagina um antílope, quando ele levanta já sai andando, correndo. Nasce e plá, sai correndo. 12 anos o nosso filhote. Esse foi o custo que a gente pagou para ter um cérebro do jeito que a gente tem, para poder andar ereto, para tudo isso aí que a gente faz. Bom, para terminar, amanhã eu vou falar sobre 3 características que a gente pode olhar como os seres humanos se organizam quando eu continuar esse vídeo, mas eu queria dizer para você, somente a cooperação, a solidariedade e o altruísmo são capazes de nos levar além da tragédia. Eu vou prometer para você quais vão ser os nossos próximos vídeos. No vídeo de amanhã, eu vou falar sobre comunidade, sobre coletivos e sobre condomínios, tá bom? A gente conversa sobre isso amanhã e eu te explico como essas coisas se articulam para a gente ultrapassar uma tragédia. Depois eu vou falar sobre o poder da imaginação, como a gente consegue ultrapassar a tragédia usando a imaginação. Se houver mais algum tipo de ferramenta, eu prometo que eu te passo amanhã. Então, como eu falei, a gente está construindo ferramentas ao longo desses vídeos nossos e a gente está tentando comunicar aqui, nesse tempo que você está em casa, vê se para pensar que talvez tenham te enganado. Indivíduos não vão passar, egoísmo não vai passar, sabe? Você pensar primeiro em você e depois nos outros não vai fazer a gente ultrapassar. E a nossa espécie passou por todas essas epidemias, mesmo os indígenas que foram atingidos aqui, quando que eles conseguiram escapar, para não ficar com o assunto pendurado? Quando que eles conseguiram escapar? Quando eles se uniram de novo e se internalizaram.
Na medida que eles passaram, como diz o Krenak, que eu gosto muito, né? O Ailton Krenak, ele fala, olha, a gente já teve vários fins do mundo e nós sobrevivemos a eles todos. Então, para você poder saber o que faz depois do fim do mundo, vem comigo todo dia, vem construindo esses vídeos e amanhã a gente volta ao assunto. Foi um prazer falar com você, amanhã a gente fala mais sobre isso aí. Um abraço!